Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Mais um encontro aqui do grupo de Revit Map. Hoje a gente tem a apresentação do Alan, né, sobre exportação de arquivo do GBXML, que é para a parte de análise energética. Então, Alan, seja bem-vindo. Pode assumir aí o comando. Opa, legal. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí. Bom, a ideia aqui é apresentar um apanhado de estudos, né, que eu fiz aí durante algumas semanas. Muita coisa que eu vou falar aqui com vocês, alguns sabem, talvez outros sabem pouco, outros sabem muito. Então eu estou optando em dividir essa apresentação em duas partes. Nessa primeira parte eu vou falar muito sobre conceitos, eu vou mostrar aqui algumas coisas enquanto eu vou falando. E conforme vocês tiverem dúvida, vocês podem ir falando, pode me interromper sem problema nenhum, beleza? Então, beleza. Bom, o objetivo principal seria explicar um pouquinho sobre como é que a gente cria, né, o arquivo GBXML, do porquê. A maioria dos problemas eu percebo que quando a gente está exportando, eles podem ser corrigidos dentro do Revit mesmo. A gente tem que pegar o arquivo e jogar para o nosso arquivo, nosso software de análise energética. E às vezes a gente tende a corrigir algumas coisas nesse software externo, né? Mas grande parte dos problemas que a gente consegue ver no GBXML são problemas de modelagem que a gente consegue corrigir dentro do próprio Revit. Eu vou estar utilizando aqui o Revit, mas tem outros softwares que utilizam também essa extensão, o ArchiCAD, entre outros. Bom, e o que seria esse arquivo GBXML, né? Ele é um formato baseado em informação, né? Ele tende a transportar, né, informações energéticas, de design ambiental para outros softwares, né? E atualmente, eu coloquei na figurinha lá do grupo, ó, alguns programas, talvez os principais, mas atualmente mais de 50 softwares eles têm essa comunicação via GBXML, né? Então ele trata de análise energética, modelagem, a parte do BIM, né, a modelagem de informação de construção. Ele tem aquela parte do LEED também, né, que são as certificações de construção sustentável. E a grande vantagem de utilizar ele, né, é a parte de padronização, porque foi uma sacada bem legal da Green Build, porque uma vez que a gente consegue exportar um arquivo de um outro software e trazer ele para outro de uma forma mais leve, com menos dados geométricos, né, e mais informações de fato de projeto, isso acaba sendo um ponto interessante. Então ele vai trazer sempre a parte de geometria do edifício, né, paredes, pisos, telhados, algumas aberturas, shafts. Ele faz a interpolabilidade também com a parte de volumes internos, a parte de elementos de construção, por exemplo, como as camadas de parede, os tipos de materiais, né, as propriedades térmicas também, aquele coeficiente U, né, coeficiente de transferência de calor, fator de ganho solar de parede, os dados de climatização também, dados climáticos como TBS, TBU, a geolocalização do modelo, a parte de sistema de iluminação também ele consegue fornecer para outros softwares, né? Aquelas nossas programações que são os schedules, né, de ocupação, de iluminação, número de pessoas, tudo isso ele consegue transportar para outros softwares, né? E uma outra vantagem também seria que a gente consegue ter essas informações nos outros softwares de uma forma precisa, uma vez que o projetista, ele dentro do Revit, ele consegue inserir essas informações, né? Isso tudo a gente consegue economizar tempo e custo também, né? Sem contar com a colaboração que ela que a gente ganha, né, com a colaboração, né, com a qualidade da colaboração entre projetistas, entre outras ferramentas, né? E atualmente, por que eu estou usando o Revit? Porque ele é uma das ferramentas principais que a gente usa hoje para fazer a parte de modelagem, de arquitetura e civil, né? E essa nova atualização do Revit, a gente estava conversando com o Sato aqui antes dos benefícios, né, que o Revit ele tem trazido para as disciplinas dia após dia, né, versão após versão. E para a parte de análise energética não foi diferente, né? Nessa versão agora do 2025 do Revit, ele atualizou a versão do GBXML, que era uma versão bem antiga, 7.03, agora que está no 2025,
Isso a gente consegue gerar do próprio Revit informações como, por exemplo, dados de sistemas de HVAC, a gente consegue indicar quais equipamentos estão atendendo as zonas de ar-condicionado, aqueles loopings de ar também, e os sistemas de água gelada, né? Ou água gelada, ou água quente, ou vapor, que está alimentando os nossos equipamentos, né? Então, basicamente, qual seria o conceito? O conceito ele está muito atrelado à inserção de espaços e ambientes. E toda vez que eu falar que espaço, você pode entender também como ambiente, ou quando eu falar ambiente, você pode considerar também que é espaço, porque quando a gente está trabalhando com os dois tipos de inserção, né, tanto na arquitetura quanto na parte de análise aqui, né, quando a gente clica aqui em espaço, a gente tem a opção de inserir uma volumetria aqui para algumas áreas. A mesma coisa a arquitetura ela consegue fazer, vindo na aba de arquitetura, aqui em Rooms e indicando. Um dado interessante, para quem mexe com outros softwares, percebe que a gente consegue utilizar um elemento que a gente chama de parede de ar. No RAP, por exemplo, que é o que eu utilizo no dia a dia, a gente tem uma opção parede de ar, que seria o quê? Basicamente é o seguinte, vamos supor que a gente tem uma área muito grande aqui, né, uma volumetria bem grande, e em vez da gente querer utilizar um único equipamento, uma única HU ou um fan coil para refrigerar, né, para climatizar essa sala, a gente pode colocar uma parede de ar aqui, ou seja, é uma parede fictícia, ela não vai estar no nosso modelo, ela não está modelada na arquitetura, mas a gente consegue seccionar isso para criar zonas diferentes. A gente pode vir aqui na aba, por exemplo, de análise, separador de espaços, a gente consegue dividir dois espaços, quer dizer, um único espaço em dois, né? Isso aqui é um ponto legal também. Falando um pouquinho de conceitos agora, dentro desse fluxo de trabalho de exportação, é muito importante que todos os espaços eles sejam preenchidos, todas as áreas elas sejam devidamente preenchidas, porque uma vez que a gente vai ter algum espaço que não tem a utilização dele, seja ele não condicionado ou ventilado, independente da forma que for que a gente está trabalhando, o ideal é a gente considerar ele um espaço como não ocupado. Isso porque o GBXML, ele tende a ser um arquivo assim, bem chatinho de trabalhar, e quanto mais informação a gente inserir de forma rápida, precisa para fazer a exportação, menos problemas a gente vai ter. Sobre o método de exportação, eu testei 2 métodos aqui, talvez vocês conheçam algum outro, se alguém quiser comentar pode falar, mas hoje o que eu utilizo? Eu importo sempre a arquitetura, deixa eu mostrar uma figura para vocês aqui. O que eu faço? Eu importo sempre a arquitetura, independente de como eu exporto, se eu vou utilizar a opção de delimitar aqui a parte de ambientes, para usar no meu modelo de mecânica ou não, eu sempre utilizo a arquitetura. Então, o fluxo seria basicamente esse aqui, né? Eu vou inserir a parte de arquitetura. Dentro do Revit, eu ajusto a arquitetura e esse ajuste seria literalmente um ajuste. A gente vai ver porque tem alguns elementos construtivos que, dependendo de como a gente considera ele, para fazer a exportação do GBXML, ele apresenta erros significativos, né? Então, depois eu gero um modelo de energia, e em seguida eu faço uma análise visual mesmo, eu tenho alguns templates de vista para poder analisar superfície por superfície. Aí depois eu faço uma verificação online, eu vou mostrar aqui para vocês, quem estava no curso do RAP viu que a gente tem algumas opções de visualização, né? Antes de importar para o nosso software de modelagem de energia, a gente consegue jogar num site e verificar ele e ficaria com essa aparência aqui, né? E por último, a gente importa para o nosso software de análise energética. Ok? Então, seria basicamente esses dois modelos de criação de GBXML que eu uso, né? Ou eu vou delimitar a parte de... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu tenho um vínculo aqui. Eu acho que todo mundo já conhece, mas é bom a gente comentar, de repente tem alguém que não sabe. Aqui por baixo desse projeto aqui, esse aqui eu fiz aqui dentro do nosso template de mecânica, sistemas.
Mas por cima dele eu usei uma capinha, né, uma referência que é o nosso modelo de arquitetura. Vocês podem ver aqui que ele está linkado. E se a gente clica aqui em Edit Type, a gente tem a opção de delimitar os ambientes ou não. Então, teriam basicamente dois processos. Esse aqui que está na tela, eu considerei o arquivo de arquitetura apenas como uma capa de fundo. Eu usei ele como um rascunho para eu fazer a remodelagem, digamos assim, para fazer alguns ajustes que o GBXML requer, né? E um outro ponto importante seria compreender o conceito de superfícies analíticas. É fundamental também a gente entender que o GBXML ele trabalha com uma capa de fundo tendo o modelo de energia para criar o arquivo. Quando a gente vem aqui, por exemplo, em análise, em criar modelo de energia que ele já está criado, ele cria um arquivo parecido com esse aqui, ó, de espaços analíticos, onde ele vai trazer as informações de todas as nossas programações, dados de elétrica, dados de pessoas para cá, e depois que a gente roda o cálculo de carga térmica aqui, ele apresenta os valores aqui. Aqui não está computado porque eu não fiz o cálculo. E em função desse modelo aqui, eu vou criando algumas outras vistas que a gente vai ver mais à frente, né? Então, o que eu entendo? Que corrigir o modelo de arquitetura, às vezes, dentro do próprio escritório de arquitetura, é mais interessante do que você tentar remodelar mais à frente esse arquivo num template de mecânica, né? Bom, esse arquivo GBXML, ele trabalha com um padrão chamado Uniformat, né? Que é isso? É um sistema de padronização de codificação para paredes, pisos, tetos, telhados, entre outros dados, né? Então, um outro conceito muito importante é a gente, assim, quer modelar uma parede? Vamos adotar uma família de parede. Se a gente quer modelar um piso, é importante que a gente use uma família de piso, porque em alguns projetos eu já vi que os projetistas, eles utilizam modelo genérico, outras famílias que não têm muito a ver, e para o dia a dia até resolvem o problema ali, né? Eles conseguem ter um resultado porque eles estão querendo, mas se tratando de GBXML, quanto mais precisão nas famílias, mais precisão nos arquivos que a gente está usando, melhor vai ser o nosso resultado, né? Então, falando um pouco sobre as superfícies analíticas aqui, qual seria o conceito? O programa ele vai pegar a parte de modelagem mesmo, toda a geometria, volumetria, as características dos elementos construtivos, ele vai transformar em geometrias mais simples. Isso para diminuir o tempo de cálculo, para fazer o processo ser mais assertivo, né? Então ele simplifica a geometria. A gente vai ter dessa forma também uma precisão na análise, eu entendo assim, porque as superfícies analíticas elas permitem a gente fazer um estudo visual também. E deixa eu mostrar aqui uma vista de superfícies analíticas. Aqui tem as superfícies analíticas. Então, o Revit, ele faz o seguinte, ele pega esse modelo aqui, e você percebe que tem camadas de materiais, a gente tem alguns dados bem detalhados, portas, pisos, entre outros. Ele pega esse carinha aqui da esquerda e transforma nesse cara aqui para poder fazer as análises. Então, cada corzinha aqui vai ser atribuída a um elemento, a gente vai ter superfície de piso, de parede, de portas, entre outras, né? Bom, e uma recomendação que eu sugiro, eu acho que o Michel falou isso na apresentação sobre carga térmica, é utilizar um template, né? Um arquivozinho, um template com esses modelos de vistas aqui, ó, com um corte já, tudo já bem engatilhado para você fazer a parte de modelagem ali bem rápida da envoltória, da arquitetura, né? A parte de portas, parede, né? Porque isso vai amenizar um pouco o tempo, né? E dentro desse template, seria legal a gente ter uma biblioteca já de paredes externas, paredes internas, piso, forro, tudo com os seus coeficientes de transferência de calor já pré-definidos. Se a gente não quiser fazer as paredes aqui, a gente tem a opção de, deixa eu mostrar aqui, criar uma biblioteca de materiais
e ir aplicando eles aos poucos. A gente pode salvar aqui no nosso navegador, no nosso computador, uma biblioteca de materiais e para cada material a gente vai inserindo os dados térmicos também, né? Um outro conceito importante seria legal criar alguns filtros. Aqui eu criei um filtro de paredes internas e paredes externas. Isso aqui dá uma visualização mais rápida quando a gente vai estar modelando alguma parede. Outra coisa fundamental é ativar aqui, deixa eu mostrar. Vim aqui, quem está trabalhando com espaços, vim na aba de arquitetura. Aqui em cálculos de área, pedir para ele considerar cálculo de áreas e volumes. Às vezes, quando a gente está utilizando o programa pela primeira vez, ou acaba não vendo isso aqui, o Revit, como ele trabalha com volumetria, né, para fazer essas análises térmicas, análises de eficiência energética, é muito importante que a gente utilize isso aqui. Isso aqui é um erro básico, que às vezes o pessoal fala que não está conseguindo fazer o cálculo, simplesmente porque não ativou essa opção aqui de áreas e volumes. Tanto aqui na aba de arquitetura, quanto na aba de mecânica, vindo aqui em análise, espaços aqui, zonas, e pedir para ele considerar também a volumetria quando a gente estiver trabalhando com espaços. Um outro dado importante que eu sugiro vocês inserirem no template seria criar uma tabelinha de espaço com alguns dados de delimitação, porque isso aqui vocês vão ver daqui a pouco que é bem, bem interativo para fazer algumas correções rápidas, a gente consegue resolver aqui. Tem coisa que a gente não consegue ver no 3D, a gente vem aqui na tabela, tem um zerinho a mais, um zerinho a menos, um milímetrozinho para cima e para baixo, que isso vai causar um impacto significativo na hora de exportar um GBXML, né? Bom, falando um pouco de paredes agora, o que seria importante? Cada um tem um fluxo, existem algumas formas da gente modelar a parede, que seria utilizar ela, a face externa ou interna, ou o eixo dela, né? Deixa eu pegar uma parede aqui. Conforme a gente vai modelando, né, eu estou vindo aqui pelo eixo. Mas a gente tem a opção também de modelar ela pela face interna ou face externa. Dois cuidados que a gente tem que ter com isso. Primeiro que o GBXML, o que ele vai pegar? Ele vai pegar a parede e essas superfícies aqui, elas são atreladas ao eixo da parede. Então, deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui, ó. Aqui está bem visível. Essa parede ela está bem no eixo, essa superfície analítica está bem no eixo da parede. A gente tem essa distância aqui, que é igual a essa, né? Ele pega uma parede, independente da espessura que ela tenha, e trabalha com o eixo para fazer as análises térmicas, né? De transferência de temperatura externa ou interna, né? Então ele faz uma seccionada aqui na parede bem no eixo. Então, quando você estiver trabalhando com a modelagem de paredes, independente de qual método você utiliza aqui para modelar, só se atente para isso, que ele utiliza os eixos da parede, né? Um outro detalhe é o seguinte, eu já vi muito também, por exemplo, isso aqui, tem uma parede, eu vou ter uma outra parede aqui. O pessoal usa essas paredes paralelas para algumas finalidades. Como eu falei, não é errado, não é um crime, mas se tratando de arquivos GBXML, isso aqui é um erro crasso, que dá um baita problema na hora de exportar. Então, quando a gente tiver esse problema aqui, se encontrar com esse tipo de situação, qual o ideal? Pegar a espessura total da parede, somando as duas, e faz uma parede única. Nunca considerar paredes uma faceando a outra, em hipótese alguma, né? A mesma coisa seria, por exemplo, usar, por algum motivo, eu não sei qual seria, mas eu já vi também, a pessoa utilizar um delimitador de parede faceando uma parede. Então, ele vai dar um erro também de análise de geometria, que na hora de você exportar o GBXML, você vai ter um problema gigantesco também. Outro ponto seria não utilizar paredes sobrepostas. Por exemplo, eu tenho essa parede aqui. Deixa eu andar com ela aqui. 1000.
Vou voltar agora a 1000 aqui. Só para ficar bem visível. Certo. Ele já falou aqui, ó, que você tem parede sobreposta, deu um erro. Então, isso aqui também dá um grande problema no nosso arquivo. Quando a gente se encontrar com esse problema que às vezes visualmente a gente não consegue ver. Mas é bom de ficar sempre alerta com as mensagens de problema do Revit. Ele consegue acusar esse problema aqui se a gente seleciona o modelo e vem aqui para indicar se há algum problema. Um outro problema básico também, deixa eu abrir um corte aqui, seria o seguinte: aqui eu tenho uma parede que vai do nível 1 ao nível 2, e eu tenho aqui uma parede também que vai do nível 2 ao nível 3. Qual seria o erro? Geralmente, bom, pelo menos assim, no dia a dia de projeto, eu percebo que as espessuras de parede de todo o perímetro do prédio, elas tendem a ser iguais, né? Então, aqui nunca vai ter uma parede menor do que a outra. Eu particularmente não vi, mas eu já vi em alguns desenhos o projetista adotando uma parede com uma espessura menor, ou seja, o alinhamento ele não fica preciso. E um outro detalhe também é nunca utilizar isso aqui, ó. Porque, como eu falei, o GBX-ML ele trabalha com os eixos, né? Então, se eu considero uma parede aqui e uma outra aqui, ele considera uma interrupção aqui, ó, um vazamento, um escape de ar. Isso vai trazer um problema também significativo na hora da gente gerar o GBX-ML. Alguém tem alguma pergunta até agora? Querem falar algo? Não, tudo bem. Beleza. Só um detalhe, esse arquivo ele é um mechanical ou ele é um da arquitetura? Você está Esse trabalhando aqui aqui? é um mecânico. Esse aqui é um mecânico. Ótimo, você vinculou a da arquitetura dentro do arquivo da mecânica, como a gente faria para os adultos, essas coisas, né? Perfeito. Ó, aqui, como pano de fundo, eu tenho minha arquitetura. Você pode ver aqui o link. E depois eu criei um outro modelo com algumas paredes, alguns elementos com propriedades térmicas que eu já configurei para fazer alguma correção. Eu vou explicar para vocês mais à frente o que seria essa correção, né? Beleza? Deu para entender? Beleza. Bom, pisos, problemas com pisos também, o que a gente tende a ter às vezes? Deixa eu abrir o corte novamente. Não vou abrir aqui. Muito cuidado quando a gente for criar piso e fazer isso aqui, ó. Pegar uma superfície horizontal, depois querer completar com outra. Isso por quê? Porque como a gente trabalha com volumetria em função de espaços e ambientes, o que acontece às vezes é o seguinte: a gente não se atentar para a delimitação e o modelo fica assim, ó. E a gente percebe que ele vai ter uma geometria totalmente irreal. E não é isso que a gente está tentando buscar como objetivo. Então, muito cuidado quando a gente utilizar essas interrupções aqui de piso quando for trabalhar com GBX-ML. E eu quero reforçar sempre que eu puder que, assim, não é erro, a arquitetura está errada, está fazendo errado. Não, a gente depende do dia a dia, do porquê, né? Tudo tem um porquê. Às vezes eles conseguem resolver problemas dessa forma, mas eu estou falando aqui basicamente de configurações para a exportação de GBX-ML, né? Alguns impactos de modelagem de arquitetura. Bom, então, evitar fazer isso aqui no piso. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Ok. Qual seria uma solução para isso, né? Uma coisa que eu já vi também, deixa eu abrir um corte aqui, é a pessoa usar 2 camadas de piso também, da mesma forma que utiliza 2 camadas de parede. Às vezes ela quer representar algumas seções ali construtivas, acaba duplicando parede, colocando forro, faceando com parede. A gente já viu que dá ruim para as paredes e o mesmo princípio se aplica aqui nos pisos. Por exemplo, vamos supor que aqui eu tenho um forro, que nesse caso aqui eu não estou considerando ele. Deixa eu diminuir aqui. Certo. Vou diminuir aqui a escala para não ficar muito...
Beleza, aqui eu tenho um forro que eu não estou considerando ele. E o que eu fiz aqui para fazer isso? Eu considerei ele como um não delimitador de ambiente. Se eu quiser utilizar esse espaço de forro, o que eu vou precisar fazer? Eu vou ativar a delimitação do ambiente dele, criar um nível aqui para ele, como está aqui. Vou inserir um espaço aqui e delimitar esse espaço do forro até o nível seguinte, o nível imediatamente seguinte. Beleza? Agora falando um pouco sobre os elementos exteriores, né, a classificação deles, além dessas informações, a gente tem a opção também de fazer o seguinte, que para determinadas situações a gente pode ignorar isso aqui, mas falando de GBXML, como ele é um arquivo muito sensível, tende a dar problema por um espirrinho, qualquer coisinha que a gente faça de errado. O que a gente precisa fazer? Paredes externas, a gente considera como a função dela exterior. Então, todos os elementos, por exemplo, aqui esse telhado eu preciso considerar ele como uma função externa. Esse cara aqui, eu preciso considerar ele, esse piso aqui, o térreo, preciso considerar ele tendo uma função externa. As paredes internas, a mesma coisa. Eu preciso considerar a função dela como uma parede, aqui está até errado, ó, como uma parede interna. Isso aí é para a gente ficar induzindo o Revit a fazer o GBXML ser exportado de uma maneira correta também, né? E esse conceito aqui de paredes, eles se aplicam também para todos os outros elementos. Falando agora sobre a inserção de espaços, o que acontece? Vamos supor, por exemplo, que eu queira considerar um espaço aqui, deixa eu abrir aqui a tabela. Vamos supor que eu quero considerar esse espaço aqui, por exemplo, vou deletar ele, como um espaço não condicionado. O que eu preciso fazer? Eu já comentei que eu preciso considerar um ambientezinho aqui para esse cara, não deixar dessa forma. Isso se inclui para aberturas de elevador, né, que eles tendem a ser do térreo até o último nível lá. Então, todo aquele volume eu preciso inserir ele num espaço, vai do nível térreo até o último nível lá, né? Para vãos de teto, né, os nossos shafts, os espaços plenos, um shaftzinho que está passando tubulação, tudo isso, ou eu preciso considerar ele como um espaço, eu venho aqui em análise, considero um espaço aqui, ou eu delimito, cancelo a delimitação de uma das paredes dele, de um ambiente adjacente, para esse espaço ele poder ser incorporado. Eu não posso, de maneira alguma, ter essa representação aqui, quando eu for exportar o GBXML. Espaço aqui, em toda a envoltória, e de repente um buraco, né? O programa ele vai tender a dar um erro também, quando a gente for inserir no programa de modelagem. Então, o que eu faço? Uma das opções seria o seguinte, pego uma das paredes aqui, né, eu faço uma análise do que vai gerar menos impacto, vou juntar esse com esse, então a gente vem em uma das paredes e cancela a delimitação de ambiente dele. Por quê? Dessa forma, a gente mantém a parede, o elemento estrutural, mas trata o espaço como um volume único. Então, muito cuidado, não tentar evitar, né? Na verdade, é quase que uma obrigação, né? Aqui não seria uma recomendação, seria mais que uma imposição, né? Se você quer ter sucesso, evita deixar um buraco, um vão, sem a inserção de um espaço. Então, opa, alguém quer perguntar algo? Alan, nem se fosse usada a parede externa aí nesse interior, porque às vezes a gente tem a shaft, ou a gente tem aquele espaço que a arquiteto adora, né, que é tipo uma claraboia lá em cima. Sim. Inclusive, estou trabalhando num projeto que tem isso, né? Ele tem uma claraboia lá em cima, Certo. é um shaft lá abaixo do prédio, né? Ele tem um jardim lá embaixo. Certo. O conceito é o seguinte, deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. Aqui você vai ter um retângulo. A ideia é você ter um retângulo denso aqui, bem sólido, sabe? Sem nenhum espacinho faltando. Eu não posso ter um buraco aqui, por exemplo. Um buraco aqui. Eu digo que o que é externo é externo.
Agora, o que está dentro do ambiente, se passa um shaft, se é uma claraboia, que passa um trecho ali de luz solar, independente, está dentro da volumetria aqui, a gente precisa considerar como interno e inserir ali um espaço ou ambiente. Beleza, valeu. Beleza? Bom, então a gente teria 3 soluções, né? A primeira solução seria a gente inserir ele como para um espaço vizinho, né? A gente pode juntar 2 espaços, só para não ter essa quebra de superfícies analíticas, porque como eu falei, como ele trabalha com as superfícies analíticas, fazendo aquele balanço de calor, né? Aquele estudo do que entra, o que sai, o que é aquecido, o que é refrigerado, né? Se a gente deixa aqui sem um espaço, essa parede aqui, por exemplo, ele vai considerar como uma parede externa. Ou seja, está dentro do ambiente, está dentro da volumetria, mas uma vez que eu não tenho um espaço aqui, ele considera uma parede, esse cara aqui como uma parede externa. Porque o conceito do Revit é o seguinte, eu tenho uma parede no meio, do lado direito e esquerdo, eu tenho 2 ambientes ou 2 espaços, ele fala o seguinte, é uma parede interna. Se eu tenho uma parede, um ambiente de um lado, um espaço, e do outro eu não tenho nada, ele considera isso como uma parede interna. Essa seria a leitura que ele faz, tanto para GBXML, quanto para quando for trabalhar com o modelo analítico de energia. Basicamente seria isso que ele entende. Parte de limites, as delimitações de espaços, o que a gente precisa fazer? Eu recentemente trabalhava dessa forma, mas já tive muito problema com GBXML por conta disso. Eu tenho aqui o nível 1, o meu nível 2. Eu vou desconsiderar aqui do exemplo o forro, porque eu desconsiderei ele aqui. Bom, eu tenho o meu nível 1, eu tenho o meu nível 2 e o nível 3, que seria o telhado aqui, a laje, né? A superfície exposta ao sol. O que eu preciso fazer? Isso aqui é inegociável, se falando de GBXML. Eu coloquei um espaço no level 1, o que eu vou fazer? Eu vou puxar ele aqui, em upper limit, até o nível seguinte, nível 2. Então, eu puxei ele daqui, do nível 1, para o nível 2 direto. O que a gente faz às vezes? A gente quer fazer alguma solução aqui, algo prático de dia a dia, a gente tende a colocar um limite aqui, tanto de base, né, para ele aumentar ou diminuir aqui, quanto de nível superior. Aí ele ficaria sem volume. Às vezes ele vai estar sobrepondo uma coisa ou outra, ou não vai estar sendo computado totalmente. Evitar utilizar isso quando estiver trabalhando em GBXML. Tenta zerar aqui, tanto o limite superior quanto o limite de base. Sempre zeradinho. E considerando essa premissa aqui, do level 1 para o nível seguinte, aqui eu vou repetir, eu desconsiderei o forro. Ele até está representado aqui, mas nesse exemplo eu desconsiderei. Se eu quisesse considerar o forro, e na aula prática, numa próxima aula que a gente for fazer, botar a mão na massa mesmo, eu vou considerar o forro e vocês vão ver que eu vou ter um espaço aqui, nessa volumetria, outro espaço para o forro, outro espaço aqui e outro espaço no forro de cima. Sempre seguindo esse entendimento da base para o exatamente seguinte. Da base para exatamente o seguinte. Aqui eu pulei porque eu estou desconsiderando esse pleno e o teto. Eu levei diretamente para o nível seguinte. Esse é um conceito importante também. Quando a gente tiver telhados, o que a gente vai precisar fazer? Opa, tocou alguma coisa aí, não sei se alguém tem alguma pergunta. Eu tenho uma dúvida, ó. Quando eu tenho forro, eu teria que criar um nível, então, para o forro para poder limitar ele. Eu teria Sempre, que ter obrigatoriamente um nível forro ali, eu não posso fazer de outra forma. sempre vai ter que ter. Se você quiser colocar o espaço pleno, porque dessa forma aqui que eu fiz, eu estou considerando isso aqui como um único volume, do piso até o teto, do nível 1 até o teto do nível 1. E esse espaço aqui, do forro, esse cara aqui todo, está sendo considerado como um espaço a ser refrigerado, aquecido, ou seja, isso aqui não está real. O que eu preciso fazer sempre que eu quiser utilizar o pleno? Eu vou delimitar esse cara aqui até o nível forro, e do forro eu vou ter outro espaço, do nível forro até o nível level 2. Beleza? Beleza, valeu.
Legal. Opa, acho que alguém tem outra pergunta aí. Deixa eu ver o chat aqui. Ah, não tem não. Opa, desculpa, eu tinha mutado sem querer. Opa, Eugênio. Bruno, toda vez que eu vou criar o espaço ali do entre forros e configuro ele como pleno, eu Sim. sempre enfrento um problema de delimitação. O Revit sempre mostra um problema de delimitação para mim, que ele não reconhece que não é forro embaixo e que nem é piso em cima. Eu queria saber se isso acontece com você também, ou se você já passou por isso. Tá. Você diz que você vem aqui nesse nível. Deixa eu voltar ele para cá. Você vai entrar aqui no nível pleno e quando você tenta inserir espaços, ele não reconhece? Ele não reconhece. E dá aquele, sabe aquele símbolo que é tipo um triângulozinho amarelo? E aí ele diz que não reconhece que ele não é delimitado nem por piso e nem por forro. E aí Tá. fica dando um erro. Eu acho que eu sei o que é. O que acontece? Quando a gente cria um espaço pleno, os espaços de nível, eles geralmente vêm na arquitetura. Quando a gente vai criar um espaço pleno, o espaço pleno, ele está aqui, ó, no meu vínculo, mas quase nunca ele vai vir dessa forma aqui. Isso por quê? Porque ele não é um espaço, né? Não é uma volumetria importante de análise que a parte de arquitetura eles tendem a se preocupar muito com aquilo ali, não. Então, eles mandam só o nível 1, nível 2, nível 3. Em alguns casos, o que a gente precisa fazer? Vir aqui em arquitetura, criar um nível e cria ele aqui. E quando a gente cria ele, você vê que ele está pretinho aqui, né? A gente precisa vir aqui na aba de visualização e inserir uma nova planta para esse nível. Não sei se talvez seria isso. Aí você, de fato, agora você vai ter um nível forro. Porque quando você tem o forro só daquela forma inserido manualmente e não jogou ele aqui para aparecer na árvore do projeto, inclusive, muitas vezes ele nem aparece na árvore do projeto, enquanto você não faz esse procedimento. Talvez seja isso. Eu não sei dizer o que mais seria. Eu não faço isso, então posso tentar, talvez seja. Ah, tenta, de repente Muito dá obrigado. certo, mas tem que fazer isso Muito sim. obrigado mesmo. Opa, Roberto, quer falar? Ô, Mister, tudo bem? Beleza? Eu entendi aí que o que estava falando aí, e realmente é assim mesmo, que a gente tem que criar um nível para poder fazer. Mas eu pergunto para você o seguinte, quando a gente gera aquele flow refletido, ele não age da mesma forma? Sim, sim, mas nem sempre o forro refletido ele vem criado também. Ok, beleza, só isso. Beleza? Beleza. Beleza. Agora, se falando de telhados, é o seguinte, a gente vai ter alguns problemas quando a gente está modelando telhados, deixa eu jogar aqui, que é o seguinte, essa apresentação que eu vou mandar para vocês depois, bem na sequência aqui da aula. Quando a gente não utiliza a delimitação de ambiente para esse telhado aqui, esse elemento, o que acontece? A gente vai tentar inserir o espaço ou o ambiente, a gente vai subindo aqui para ele atingir o cume aqui do telhado, né, para considerar a volumetria correta, mas ele tende a formar um retângulo, não considerando a delimitação de fato. Então é bom a gente ter um cuidado também nesse problema aqui. Quando você se deparar com isso aqui, a causa quase sempre é problema de delimitação de espaço que não está sendo ativada. Bom, deixa eu jogar aqui na tela de novo. Aqui tem algumas indicações, né, de utilização de paredes e delimitadores, né? Então você vê aqui, ó, que você está considerando. Aqui é bem um resumo do que eu falei já. Então, se você tem uma parede, um espaço de um lado e um espaço de outro, você quer considerar esse carinha aqui, ele está dizendo aqui, ó, isso aqui não pode ser feito, isso aqui não é legal para criação de arquivos GBXML. Você pega esse cara aqui, desconsidera ele como um delimitador de ambiente, ou tenta seguir algumas outras soluções que nós já comentamos aqui. Oi, Shirley, pode falar. Alan, esse material que você está apresentando aí vai estar disponível para a gente? Imediatamente, terminando aqui, eu vou jogar lá no grupo. Oh, great. Obrigada. Nada. Um outro problema aqui que eu comentei também, ó, paredes faceadas, não pode utilizar. Um outro problema aqui seria utilizar
A parede está ok, só que eu tenho uma linha laranja aqui, ó, que seria a representação de uma parede delimitadora. Isso está errado também. Aqui ele colocou uma cor escurinha, que é para indicar que está com elementos sobrepostos. A gente já viu também que está errado. Isso aqui nem se diga, né? Uma parede e no eixo dela um delimitador de espaço. É como se a gente estivesse usando duas superfícies analíticas na mesma área. E aqui algumas utilizações, né? Boas práticas de utilização para GBXML. Um único elemento de parede, ambiente, ambiente. Um ambiente maior, né, que a gente quer dividir em duas paredes, a gente considera aqui uma parede de ar, né, do RAP, e aqui é o delimitador do espaço. Então ele considera que você pode colocar essa sala 1 num sistema de HVAC e essa 2 em um outro sistema. E aqui a gente pode utilizar também, ó, paredes contínuas, você tem uma quebra de seção aqui e utiliza um delimitador de espaço. Isso aqui também é aceito pelo Revit. E lembrando, desenhando no eixo, sempre no eixo, porque senão, se você pegar esse carinha aqui, laranja, e colocar em uma das faces aqui, externas ou interna, ele vai entender o seguinte, você está vindo com uma parede aqui, aí do nada, seu GBXML vai representar uma parede nessa quina ou nessa quina, dependendo do que você for fazer. E um buraco aqui, né? Um vão. E isso não é desejado. Ok. Falando agora sobre alguns elementos. Deixa eu voltar aqui para com vínculo. O que acontece? Quando a gente trabalha com vínculo, a gente tem a opção também de utilizar o arquivo vinculado, considerar ele um elemento pronto para fazer o GBXML, como eu já falei. Mas ele tem alguns problemas que tendem a destruir, literalmente, o nosso arquivo GBXML. Por exemplo, deixa eu ativar a delimitação aqui desse cara. Ok. Eu vou deletar o meu modelo de energia e eu vou criar um novo. Ok. Olha o que ele fez com o meu modelo de energia. Ele considerou pilar, considerou um monte de coisa. Deixa eu mostrar aqui nas superfícies. Aqui eu tenho portas, ok. Olha aqui o que ele fez. Aqui eu estou numa vista de superfícies externas e ele considerou os pilares como paredes externas. Isso por quê? Vocês lembram que eu comentei que o Revit ele entende o seguinte: se eu tenho uma parede e um espaço entre as duas, ele considera dois espaços. Agora, se eu tenho alguma coisa que interrompe a comunicação, ele tende a desconfigurar totalmente o GBXML. Então, isso aqui é uma visualização totalmente quebrada, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode voltar lá na arquitetura, fecha o modelo mecânico aqui, nosso template, abre o vínculo de arquitetura, clica nesses caras aqui, e desativa a opção de delimitação de ambiente. Beleza? Essas configurações, elas são importantes e, assim, esses elementos estruturais, isso vale para pilar, para quadra estrutural, coluna, seja o que for, a gente não precisa representar aqui no arquivo GBXML. Deixa eu ver se ele já saiu aqui. Saiu. Beleza. Certo. Vãos em parede. Eu comentei que a gente pode utilizar um recurso sobre quando tiverem um vão, né, um shaft, uma passagenzinha de tubo, de duto na parede, a gente pode cancelar a delimitação dessas paredes para pegar, englobar aquele volume no volume da nossa sala. Ou às vezes também, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, ó, dependendo do vão, a gente pode ir manipular esse cara aqui, ó. O que a gente vai fazer nessa opção aqui, né? Silver Space Tolerance. Ele diz o seguinte: todos os espaços que estão com uma largura de 300 milímetros ou mais, ou menos, ele considera isso como espaço. Então, vamos supor que eu tenho um shaft aqui. Vamos supor, deixa eu pegar aqui um... Ok, vamos supor que aqui eu tenho um shaft. Vamos supor que isso aqui é um shaft passando aqui. Então, se esse shaft dele tem uma largura aqui menor que
que 30 centímetros, ele engloba automaticamente todo esse espaço aqui, nesse ambiente aqui. Agora, se ele tiver com um shaft maior do que 300, ele não considera. Então, a gente pode ir manipulando isso aqui também, aumentando aqui para 300, 400 milímetros, 500 e por aí vai. Beleza. Aqui eu falei de forro, tem uma apresentação aqui falando de forro, mas eu já falei com vocês. E a gente tem algumas opções para tratar de forro. Então aqui eu teria duas opções. Se eu quiser considerar esse cara aqui, esse forro como um espaço, ou eu cancelo a delimitação aqui quando ela estiver ativada para o forro, ou eu adiciono um novo espaço, que é o que eu falei que é o mais recomendado, faço isso aqui, adiciono um novo espaço, ou considero isso aqui como um elemento único. Eu posso pegar e criar uma parede aqui, por exemplo, um piso, desculpa, de 1.300. Só que isso aqui é irreal, né? Isso aqui, em último caso, dependendo de como a gente está trabalhando, do tipo de problema que a gente se deparou ali, isso aqui possa ser uma opção importante. Mas nesse caso aqui, né, 1.300 milímetros de piso não é legal. Geralmente, o que a galera recomenda, em algumas literaturas que eu vi, até 500, 400 milímetros, você pode, assim, com alguma aceitação de risco, considerar como um elemento único. Pegando esse cara aqui e fazendo um piso de 500 milímetros, 600. Eu vou optar e eu recomendo vocês a sempre inserirem um espaço aqui. Portas e janelas. Agora, o que é importante a gente falar sobre portas e janelas? Deixa eu vir aqui certo? O que a gente pode fazer? A gente pega a posição do modelo de arquitetura, tenta colocar, não precisa ser milimetricamente, se essa porta no modelo de arquitetura ela tiver, por exemplo, aqui ou aqui, isso não interfere muito. É só tentar considerar o tipo esquemático para as propriedades térmicas, mas isso aqui não vai fazer muita diferença. Por que eu estou falando para a gente considerar o tipo esquemático? Isso porque quando a gente vinha aqui em configurações de energia, em opções avançadas, a gente considera aqui elementos detalhados. O que ele vai fazer? Ele vai levar tanto a geometria quanto as informações da janela. Mas assim, não se preocupem tanto com janela quanto com portas, porque a gente consegue, e na verdade o fluxo seria esse. A gente considera a posição dela correta aqui, né, a largura, a altura, o metro quadrado dela, mas as propriedades térmicas a gente vai montar naquela bibliotequinha do RAP ou de um outro software de energia quem utiliza, né? Beleza. Modelos de... Deixa eu vir aqui, gerar um corte aqui. Esses caras aqui também eu acho que já é subentendido, mas é bom comentar. Modelos de mobiliário, móveis, modelo genérico, hidrossanitário, você pode desconsiderar na hora que você for fazer a revisão do modelo de arquitetura, ou você for modelar novamente, né? Pode considerar como desprezível isso aqui, né? Nas configurações de energia ainda, eu vou recomendar a vocês é fazer o seguinte, considera aqui utilizar ambientes ou espaços. Aqui eu vou falar na próxima aula, algumas configurações aqui, eu tento sempre deixar o espaço mínimo aqui, para as superfícies analíticas evitar ter algum problema, alguma quebra de seção. E aqui a gente considera como simples, pode considerar a exportação como simples, lembrando que a ideia é levar para o arquivo pro programa de modelagem de energia, geometrias simples, sem muitas complexidades, né? Então, feito todas essas considerações aqui, tendo todos esses cuidados, o que a gente vai ter? A gente vai ter um modelo parecido com esse aqui, ó. Opa, deixa eu pegar o sem vínculo. Certo, eu criei uma vista aqui, eu renomei ela sem vínculo, eu vim aqui na visibilidade dela e deletei o vínculo aqui para ele não ficar aparecendo o tempo todo. Então aqui eu tenho só os meus elementos que eu modelei corretamente. Parede em cima de parede.
o que é interno, o que é externo considerando como externo. E o que eu utilizo para fazer uma verificação aqui mesmo dentro do Revit? Eu considero algumas vistas que ele vai me indicar para mim a posição exata desses elementos. Então, tem aqui uma vista de portas. Como é que a gente cria uma vista dessa? A gente pode vir aqui no nome da vista, aqui eu renomeio ela para portas. E aqui na parte de categorias de modelo analítico, eu desmarco tudo, considero só as minhas superfícies analíticas, e dentro das superfícies analíticas, para cada vista eu vou considerando o que eu quero. Vou dando um apply, aí eu vou duplicando aqui. Então aqui ó, eu tenho uma representação do que seria correto, falando de GBXML. As paredes elas precisam estar nessa representação aqui, ó. Todas elas no mesmo eixo. Você pode colocar em planta baixa, você percebe que não tem desvio de uma para outra. Todas elas no mesmo eixo. As paredes sendo desconsideradas aqui a área de janela, a área de porta. Então, eu crio um modelo de vista de superfícies analíticas para paredes externas, pisos, aqui eu faço uma para pisos internos. Uma outra visualização que você pode ter também, ó, é ver que cada piso aqui está considerando para cada ambiente. Ou seja, durante a interação do cálculo de carga térmica, aqui mesmo dentro do Revit ou fora, ele vai considerar que esse ambiente tem essa área aqui. E o que faz eu configurar ter uma boa análise, né? uma boa superfície analítica? Eu vim aqui em configuração de energia e deixar esses números aqui no mínimo possível, né? A resolução do espaço analítico e da superfície analítica. Você já está embora? Opa! Assim, a gente estava vendo. Se você ficar mais um pouco, a gente vai ficar mais um pouco mais. Opa, tá. Aí, esse valor aqui já é o valor mínimo, 76,2. Se eu tentar botar algo diferente, 76, por exemplo, ele já dá um erro. Então, o valor mínimo é 76,2. Eu costumo trabalhar com o mínimo aqui. Então, eu vou ter superfícies aqui analíticas bem precisas. Ó. Ele representa para cada ambiente a sua superfície. Paredes internas, a mesma coisa. Você pode perceber ó, que as superfícies elas estão todas umas sobre a outra, sem grandes problemas. Se eu tiver alguns milímetros aqui de diferença, o GBXML já tende a ser comprometido, né? Então tem que ser exatamente uma sobreposta à outra. Opa, alguém quer falar, Bruno? Alan, você estava falando agora de piso, né? Para essa análise, faz alguma diferença se é piso, por exemplo, on-ground, né? Ou interno? Não faz, mas também não tem necessidade. O que eu tiver abaixo do solo, né, subsolo, ali, esses níveis abaixo, e se eu não for, claro, utilizar eles na minha análise térmica, não faz muita diferença, não. Para telhado, eu considero uma superfície também, ó, a mesma coisa, a gente percebe que todas as superfícies estão delimitadas. Janelas, ok? E aqui a gente tem a nossa aba de superfícies analíticas completas. A gente pode gerar aqui uma caixa de corte para tentar navegar dentro dela. Não está indo. Mas, enfim, a gente consegue entrar aqui e ver, verificar as superfícies. Feito isso, o que eu faço? Eu exporto o arquivo, né? Venho em File, exportar. Ah, um detalhe importante. Para exportar ele, a gente precisa estar numa vista 3D. Eu acho que ele nem aceita se eu estiver numa planta baixa, por exemplo. Exportar. Ó, aceita. Talvez em tabela, não sei se tabela ela aceita. Enfim, mas o que você pode fazer? Pega a aba de superfície analítica, renomeia ela para GBXML, ou duplica aqui, para você sempre fazer a exportação através de uma vista 3D. Então, não necessariamente da vista com as superfícies analíticas, talvez com uma vista assim, tem um vínculo, não tem problema. Isso aqui é o quê? Para não dar margem para o Revit criar um modelo errado, né? Então, eu venho aqui em exportar, GBXML. Aqui, eu utilizo sempre rooms, espaços, ambientes e salas. Isso porque a gente estava trabalhando, considerando espaços e salas aqui também, mas eu tenho outras opções também, ó.
utilizar massas conceituais, elementos construtivos detalhados. Considera essa opção aqui, eu exporto o meu arquivo e está feito. Feito isso, o que eu vou fazer? Aqui na apostila, ó, aqui nesse arquivo, que eu vou encaminhar para vocês, tem uma página falando exatamente sobre esse site, essas visualizações que a gente consegue utilizar. Bom, deve estar para baixo. Aqui. Então, vocês têm esses dois sites aqui. Um eu conheci lá no treinamento do RAP, da Carre. E tem um outro aqui também. A gente clica nesse site aqui e ele vai abrir essa página aqui, ó. Ele abre essa página aqui. Então, a gente consegue vir aqui em escolher arquivo, por exemplo. Eu vou puxar o GBXML2. A gente consegue importar. Eu não cliquei. Uai. Deixa eu dar um F5 aqui. Acho que ele já estava, na verdade. Beleza, eu consigo importar e verificar o meu arquivo GBXML, assim, de uma forma mais precisa também. Nada que a gente não possa fazer dentro do Revit, mas seria uma outra opção. Às vezes você quer mandar para o escritório que vai desenvolver a parte de análise energética, você manda o arquivo para ele, pelo WhatsApp, por e-mail. Ele rapidamente consegue inserir aqui, fazer uma visualização e já pedir algumas possíveis correções. Então, por exemplo, ele já tem algumas cores definidas aqui para cada superfície. Se, por exemplo, o telhado ele tiver com uma cor diferente, você já se atente, deve ter algum problema com o seu GBXML. Se suas paredes também tiverem alguma cor diferente dessa amarelinha aqui, você já toma um cuidado, que provavelmente vai ter algum problema. Aí, feito isso, eu vou importar ele para o meu modelo de análise energética e vou continuar o processo lá. Então, o fluxo, ele seria basicamente esse, né? Resumindo o que a gente viu, a gente vai ter um modelo de arquitetura, a gente pode ou não considerar o próprio modelo, delimitando ou não a parte de ambiente dele aqui, né? As delimitações de ambiente. Feito isso, a gente vai ajustar o modelo de arquitetura, considerando ele ou não. Se a gente considerar, a gente volta lá nele, cancela aquelas delimitações dos elementos estruturais, vigas, quadro estrutural, pilar, volta para ele. Ou, na segunda opção, a gente vai modelando por cima aqui mesmo, né, como uma capa de fundo, cria aqueles filtros que eu comentei, filtro de cores, gera um modelo analítico de energia, fez a geração do modelo analítico de energia, ele vai, ao mesmo tempo que ele gera essa vista aqui, ele gera a de superfícies analíticas. Então, a gente consegue seccionar, né, como se fosse uma vista explodida, fazer todas essas vistas aqui de superfícies analíticas. Ok? A gente consegue rapidamente ver o que está dando errado. Fez todas essas visões aqui. Beleza, fez uma checagem do modelo. Fez isso. Você pode importar diretamente para o software de análise energética, né? Aqui é uma visualização do RAP, mas eu costumo sempre jogar nesse carinha aqui, né? Para ver o que está dando de errado ou não. Bom, eu acho que era isso, pessoal. Aí, numa próxima apresentação, eu vou botar a mão na massa mesmo. Talvez eu utilize esse modelo aqui, insira algumas complexidades, como algumas áreas de sombreamento aqui, algum telhado aqui inclinado, para dificultar um pouco mais e para a gente poder ver tudo que a gente falou aqui. Seria isso. Alguém tem alguma dúvida? Só agradecer. Ajudou? Demais. Oh, legal. Obrigada mesmo. Então aqui tem tudo. Todas as coisas que eu falei, anotadinho. Tem coisas aqui que eu não falei, que eu não li, para dar uma encurtada na apresentação. Mas tem mais informação aqui, com certeza, além do que eu falei, vocês podem utilizar isso aí. Obrigado, Alan. Muito bom. Valeu. Excelente. Vou ter que dar uma olhada porque tem bastante coisa, né? Ah, sim, tem muita coisa. Obrigado. Alguém quer falar algo? Mais alguma dúvida? Algum comentário? Alan, Oi. vou encher a paciência mais uma vez. Quando ele gera
o arquivo, ele gera normalmente com espaço, né, entre os ambientes. Ou eu vi errado. Às vezes ele gera com espaço entre os espaços, né? Fica um espacinho. Uma vez que eu fui importar para o Rap, aí ele entendeu aquela área do espaço entre as salas como uma nova área, como uma nova sala, um ambiente, né? Como é que a gente trava para isso não acontecer? Deixa eu ver se eu entendi. Ó, aqui, por exemplo, a gente tem uns espaçozinhos entre os espaços. Seria isso? Isso. Quando eu levei para o Rap, ele reconheceu dessa forma aqui lá. Eita, esquisito, hein? O que você faz? Uma sugestão. Vem em configuração de energia, coloca tudo no mínimo aqui. Vem aqui na aba de tolerância do espaço, zera ele. Mas, assim, isso aqui é ótima observação. Isso aqui é importante a gente entender que é o seguinte. Esse carinha aqui é a nossa vista de espaços analíticos. Não são os espaços analíticos que vão inserir as superfícies analíticas. Inclusive, ó, deixa eu fazer o seguinte. Vou pegar uma vista de paredes externas e vou inserir aqui as internas também. Ok. Ó, você percebe que uma coisa é uma coisa e outra é outra. As superfícies analíticas, se você vê, elas estão todas encostando. Isso aqui que é importante a gente ver, superfícies analíticas. Essa aqui está exatamente na parede aqui. E o espaço analítico, ele traz mais uma informação aqui para o projeto, volumétrico, para você ver o que foi considerado ou não. Mas o GBXML é superfície analítica, não espaço analítico. Beleza? Podia ter algum espaço aberto, interno, alguma coisa. Talvez tenha algum problema. Qualquer coisa você me manda aí que eu dou uma olhada. Valeu, obrigado. Valeu? Mais alguém? Pedro. Legal. Então, o vídeo vai ficar disponibilizado no canal do grupo. Se você procurar no YouTube Grupo Revit MP Brasil, você vai achar o canal, tá? Legal. E a apresentação, assim que acabar aqui, eu vou jogar lá no grupo. O PDF aqui. Beleza? Eu acho que é isso, Fábio. Então tá. Então, deixa eu só fazer o fechamento aqui. Bom, pessoal, então agradeço a apresentação aí do Alan, foi bem legal, bastante informação, uns detalhes interessantes, isso que eu acho que é legal, né? Quando a gente consegue abordar aqueles pequenos detalhes que fazem a diferença entre funcionar e não funcionar. Então isso ajuda bastante, isso faz muita diferença, tá? Depois eu vou marcar com a Alan então para a segunda parte, vamos ver quando a gente consegue fazer. Perfeito. A princípio, próxima quinta é feriado, né? Acho que é feriado. Depois temos, no dia 6, a gente vai fazer uma apresentação sobre criação de template. Na verdade, não é uma apresentação, uma conversa, né? Melhores práticas, troca de experiências. E aí a gente vai marcando ali e pelo grupo vocês vão ficar sabendo. Tá bem? Então, pessoal, muito obrigado. Alan, muito obrigado. Falou, obrigado, pessoal. E uma boa noite para vocês aí. Valeu, boa noite. Obrigado. Obrigada. Tchau.